Está no ar mais um Capital Humano, When Women Drive, Business Drive. Este foi o título de um estudo promovido pela consultora Mercer, que revela que, à medida que sobe na estrutura das empresas, as mulheres começam a desaparecer. Estamos ainda muito longe da igualdade de género. As mulheres representam 41% da força de trabalho no mundo, mas há apenas 19% como executivas. Em Portugal, por exemplo, não há qualquer mulher a liderar uma empresa do PSI 20 e um estudo do Fórum Económico Mundial revela que, talvez, em 2095, possa haver igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Hoje no Capital Humano temos Nélia Câmara, ela que é gerente da Mercer. Vamos começar por perceber que diagnóstico é que faz este estudo. Trouxe de alguma forma conclusões que até foram surpreendentes para a própria Mercer, não é? Exatamente, foram conclusões surpreendentes e que nós não estávamos à espera. Umas fizeram sentido quando nós as analisamos, outras estávamos à espera e outras realmente foi uma grande surpresa. Eu começaria por dizer que já existem vários estudos, muitos deles académicos, que demonstram que é importante a igualdade de género. E porquê que é importante a igualdade de género? Até com números, que é, falar destes temas com números eu acho que é sempre algo importante, nomeadamente quando estamos a falar de negócios, porque é difícil por vezes convencer a administração de uma empresa que efetivamente estar a falar de mulheres ou homens é uma questão importante para o negócio. E portanto esses estudos já existem. Portanto, já provam que há uma ligação entre a percentagem, a Sim. diversidade na liderança e a produtividade das empresas. E existem não é? vários, académicos e de empresas conceituadas e, portanto, independentes, e todos eles, embora as metodologias sejam diferentes, todos eles apontam para a mesma conclusão, que esta questão da diversidade faz sentido e tem um impacto no lucro das empresas. Ou seja, há uma correlação direta entre as empresas mais bem-sucedidas e aquelas também são as empresas que têm, digamos, um maior peso de mulheres e homens em proporções iguais, próximas. Este estudo da Mercer, portanto, não queríamos fazer mais um estudo nessa perspectiva, queríamos perceber então o que é que poderíamos fazer para acelerar um bocadinho esta questão que dizia há bocadinho. Dizer que temos que esperar 80 anos, não é? Exatamente 80 anos para termos igualdade de género, nós já não estaremos cá para ver, ou eu não acho que vou cá estar, com certeza a Madalena também não. Eu não sei que haja aqui uma descoberta científica fantástica no prolongamento da esperança de vida e, portanto, custa, nomeadamente, porque não é um tema novo. Portanto, se fosse um tema novo, ainda poderíamos aceitar, mas sendo um tema no qual nós, Portugal, mas também outros países e nações estão a trabalhar, não é Ou seja, como é que estas estratégias todas e o facto de haver tantas campanhas, até de políticas governamentais, como é que isto não evoluiu, não é? Evoluiu. Se nós olharmos para trás, evoluiu. Pelo menos há uma maior consciência do problema. E se nós olharmos, por exemplo, uma das questões que estamos a ver, e hoje estamos a falar da igualdade, e estamos a falar mais de mulheres, porque efetivamente são elas que não crescem e não chegam à carreira. Mas uma das coisas que estamos a ver agora, e não é só em Portugal, em outros países também, é que há cada vez mais mulheres nas universidades versus homens e também elas acabam mais a universidade que os homens e, portanto, houve, nomeadamente nesta área, evoluiu. Portanto, nós estamos a ter uma mão de obra qualificada que até é superior nas mulheres. E se olharmos há 20 anos atrás, não estávamos aí. E se olharmos, por exemplo, para a taxa de desemprego das mulheres na década de 70 versus a taxa de desemprego dos homens, isto falando de Portugal, notava-se que havia uma diferença muito grande, ou seja, os homens eram escolhidos versus as mulheres, e até às vezes em situações de reestruturação. Portanto, há vários indicadores em que demonstram que realmente evoluímos. Não estamos em pé de igualdade, ou seja, ainda não temos... Ainda há um longo caminho a percorrer. Exatamente. E tem as projeções que apresentam para a Europa, não é tão longínquo, mas é em 2045, não é? Sim. Na Europa, estamos a falar da Europa, porque este 2095 é todo o mundo, não é? E há temos regiões onde há muito mais problemas do que na Europa. Exatamente. E a Europa é um caso interessante no sentido em que se tem visto várias iniciativas, em alguns países até já temos a questão das cotas, umas mais formais, outras não formais, mas que estão a acontecer. E, portanto, há iniciativas que fazem com que, efetivamente, a taxa de mulheres esteja a aumentar. Depois há outras questões, como é que as vamos reter e como é que vamos recortar, por exemplo, um tema da Europa é como é que vamos recortar em pé de igualdade. Por exemplo, não acho que seja um tema em Portugal, acho que quando se recruta, acho que aí não há discriminação. Acho que se recrutam homens e mulheres e até para determinados cargos está-se a recrutar mais mulheres porque elas também saem em maior número das universidades, mas depois em Portugal o que se nota, que também se nota na Europa, sendo que em Portugal, por exemplo, há bocadinho referia que a percentagem da força de trabalho das mulheres é significativa, mas ainda não está nos 50%. Se olhar para Portugal, ela já está perto dos 50%. No entanto, se olharmos para a percentagem das mulheres, e já não vou às empresas do PSI 20, só em termos gerais, está abaixo daquilo que seria desejável. No estudo da Mercer, a Mercer tem um estudo de compensação total, em que estamos a falar das empresas com maior representação no mercado e que
poderão ser, digamos, referência nestas temáticas, em cargos de Direção-Geral de Administração estão menos do que 20%. E se nós olharmos para diretores de primeira linha, a percentagem também está muito longe dos 50%. Em chefias intermédias está nos 35%, o que também significa que ainda está longe dos 50%. Portanto, é realmente um tema, não percebemos porque é que temos mais mulheres a sair da universidade. E depois Portanto, isso não se reflete na liderança. Não é uma questão de qualificação, podia ser. Elas estão nas empresas, porque em Portugal, quando vai ver, e por exemplo, numa empresa como a Mercer, nós temos até mais mulheres do que homens. E na liderança também tem... Temos, mas efetivamente, quando a Mercer, em nível global, e agora começando pela parte global, que acho que é interessante, e depois passo à parte de Portugal, quando a Mercer, há 3 anos, analisou esta questão, achava que este não era um tema nosso, era um tema das outras empresas. Não era só a questão da igualdade de género, era a questão da diversidade e inclusão. E quando analisa estatística e números, é um bocadinho quase um choque, porque nos apercebemos que efetivamente temos mais mulheres, e isto tem a ver com o tipo de trabalho que nós fazemos. Portanto, nós recrutamos mais mulheres porque os skills que estamos à procura, encontramos mais mulheres a sair da universidade com estes skills, portanto não é uma questão de discriminação. E elas realmente crescem, no caso da Mercer, crescem a níveis de topo, o que não acontece em geral, mas o topo já não chegam lá. Já não chegam lá. É o lá. chamado teto de vidro, não é? Exatamente. Ninguém percebe e, portanto, muito foi bem. isso que nós não estávamos à espera. E, portanto, há 3 anos, quando nós nos apercebemos, iniciamos uma iniciativa que chamamos do Women at Mercer. Quando fomos analisar Portugal e Portugal versus a Europa, verificamos que nós, Mercer Portugal, há 2 anos, quando trouxemos a iniciativa para Portugal, relativamente à Europa estávamos muito melhores. Portanto, até teríamos, eu diria, em termos de números, igualdade de género, porque quando depois estamos a falar cá em cima, mesmo no topo, também já estamos a falar de um grupo pequenino, 4, 5 pessoas, portanto já é um bocadinho difícil dizer se temos que ter 2,5 para cada lado, mas desde então, efetivamente, também temos notado alguma melhoria relativamente às mulheres. Eu sou a primeira mulher gerente na Mercer Portugal, mas temos notado outras questões, mais do que os números, porque como disse, os números em Portugal, na Mercer Portugal, já demonstravam que esta parecia não ser uma temática. Aquilo que eu acho interessante é que desde que a Women at Mercer começou em Portugal, nota-se algumas diferenças no ambiente de trabalho, e eu acredito que não é só no ambiente de trabalho, que é também aquilo que os nossos colaboradores levam para casa. E eu dou um exemplo de que nós temos uma questão do ponto de vista de flexibilidade de horário, de sermos flexíveis, as pessoas podem trabalhar em casa, temos as ferramentas para que possam fazer isso. Nunca dissemos que os homens podem e as mulheres não, mas eu percebo-me, olhando para trás, que hoje mais homens ficam em casa quando os filhos estão doentes, que muito mais vezes os homens dizem vou ao dentista. Já começa a haver uma mudança social e cultural. Exatamente. Que é mais importante, não é? E isso tem impacto em casa, porque quando o meu colaborador está a ficar em casa porque o filho está doente, terá mais disponibilidade para poder... Exatamente. De qualquer forma, o estudo revela que as estratégias que têm sido utilizadas pelas empresas até agora não têm sido eficientes. Quais são as recomendações que o estudo faz? O que é que as empresas podem fazer para aumentar a percentagem de mulheres na liderança? Efetivamente, o estudo, como disse, demonstra que não têm sido suficientes para atingir o resultado que queríamos, ou seja, têm ajudado, e quando comparamos com o passado, vemos resultados, mas não a questão da igualdade. E o estudo foca portanto, acaba por apresentar 5 segmentos, mas em termos de soluções apresenta 6. A primeira, que é quase como o ovo de Colombo, é assumir que o problema existe, que é um bocadinho o que nós fizemos há 3 anos. Ter consciência e achar, e a maior parte das empresas muitas vezes acham que não é um tema delas, e portanto, como acham que não é um tema, não existem iniciativas nesse sentido. E esse é o primeiro ponto, que parece que é uma coisa muito simples e que não era preciso um estudo para chegar a esta conclusão, mas eu diria que até é a conclusão mais importante, e pegando na experiência da Mercer, se nós não tivéssemos analisado do ponto de vista estatístico, olhado para os números, hoje continuamos a achar que éramos uma empresa que promovia a diversidade e a inclusão e que não precisávamos fazer mais nada, que seríamos e somos um bom exemplo para outras empresas. E, portanto, aceitar que há um problema e que esse problema consiste numa oportunidade. E olhando para trás e pegando novamente no exemplo da Mercer Portugal, tudo o que nós fizemos nos últimos 2 anos, e quando vamos pedir feedback aos nossos colaboradores e vemos aquilo que já atingimos, efetivamente, em 2 anos, mais do que até os números, a cultura que se respira relativamente às temáticas que já ultrapassaram a igualdade de género. Nós começamos com a igualdade de género, porque achávamos que as outras, não, pelo menos do ponto de vista da dimensão da Mercer Portugal, não se justificava. Nós somos mais do que 200 colaboradores, não estamos a falar, como no caso dos Estados Unidos, em vários milhares, e portanto outras questões da diversidade e inclusão não estamos a tratá-las, mas agora quase que estamos dentro da própria Women at Mercer a incluir... Atentas também a isso, à diversidade de origem étnica ou
Exatamente. apoio, etária. Ainda não estamos lá porque não é formal, mas vai acontecendo um bocadinho no nosso ADN, é como se já estivesse presente. Outra das questões é realmente a liderança de topo envolver-se, tomar esta como uma preocupação, não é? E assumir políticas de promoção. Exatamente, e um dos resultados do estudo, esse sim para mim é surpreendente, é que mesmo que haja incentivos para que a equipa de gestão promova a questão da igualdade de género ou diversidade e inclusão, isso não é suficiente e por vezes não há qualquer correlação entre ter mais mulheres ou não nos lugares de topo. E, portanto, mais do que os incentivos, mais do que a formalização, é o envolvimento da equipa de gestão e a paixão, é uma palavra que é usada, traduzindo para português, a paixão com que isso é feito. Ou seja, se a gestão leva consigo e acredita que isto tem que acontecer, então a igualdade de género acontece e acontece muito, muito, muito rapidamente. Portanto, esse realmente é um outro ponto. O outro ponto que também acabei por já referir há bocadinho é esta questão de termos que monitorizar, temos de ter números, porque por vezes acreditamos nas coisas e não percebemos o que está a acontecer. Ou seja, e acompanhando a situação. Exatamente, tem que se acompanhar e, por exemplo, o estudo demonstra que quando existem equipas dentro das organizações que analisam e monitorizam, por exemplo, a questão do pay gap, o salarial. O salarial, que em Portugal é 20%. Em 20%. Portanto, quando existem essas equipas, isso quase dilui-se, desaparece. Quase que desaparece. Portanto, porque se primeiro assume que é um problema, depois percebemos que é um problema e acabamos por monitorizar e fazer com que não aconteça. Mude, que a situação muda. Exatamente. O outro ponto é, e as empresas, nomeadamente multinacionais, têm muito esta questão e enfoque na política de gestão do seu próprio talento. Mas isso está muitas vezes, não está ligado à questão da igualdade de género. E, portanto, ter uma equipa que se foca em igualdade de género ou indicadores que se focam na igualdade de género e depois não há uma ligação, uma integração com a questão da gestão do talento, também faz com que as coisas possam não acontecer. Que não aconteçam. Nós estamos mesmo a terminar, Nélia, e lhe só pedir, a Mercer tem crescido muito, já conseguiu trazer 2 centros internacionais para Portugal e significa que vai continuar a recrutar em 2015. Sim, estamos neste momento, temos já aí anúncios online e em jornais também, em que estamos realmente a recrutar. São 2 centros, num dos centros devemos recrutar mais 20 pessoas até ao final do ano, o outro também devemos recrutar mais algumas até ao final do ano e estamos a prever que nos próximos 3 anos vamos continuar a atrair mais trabalho para Portugal, o que é fantástico. Ou seja, o objetivo é trazer mais, eventualmente, outros centros, porque o primeiro correu bem, depois veio o segundo e querem atrair mais. Essa acha que pode ser uma das soluções para a economia portuguesa, este atrair de centros nearshore de competências? Acho que pode ser e já é, porque Portugal já tem vários centros de serviços partilhados e eu acho que o interessante é até que quando começou a surgir esta questão, o nosso existe há 11 anos, até começamos por nós próprios vender e conseguir atrair sem ter grande ajuda do Estado português e hoje o Estado português está muito envolvido nestas questões e, portanto, quase todos não diria todos os meses, mas quase todos os trimestres existem notícias sobre centros de serviços partilhados. Portanto, existem já vários e de empresas muito conceituadas. Então falou-me em 20 pessoas, para um dos centros eventualmente mais umas 5, 10 para o outro. E basta os candidatos estarem atentos e procuram que tipo de pessoas só assim de uma forma muito rápida? Para este centro pelo qual eu sou responsável, essencialmente pessoas licenciadas na área da matemática, contabilidade e finanças, no outro centro mais na área da economia e da gestão. Muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Nélia Câmaras, gerente da Mercer. A empresa, a consultora, fez um estudo que revela que ainda estamos longe de atingir a igualdade de género na liderança das empresas. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento de Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.